Boa tarde, meu nome é Gabriela Albuquerque e eu vou apresentar o trabalho intitulado Monitoria de Eletrônica Digital, Recomposição da Aprendizagem Pós-Pandemia, certo? Eu tive o prazer de escrever esse trabalho com o Venâncio e o Pablo, que estão citados aí como coautores, sob orientação do professor Romulo, ok? Então, de antemão, temos aqui o índice mostrando todos os tópicos que vão ser abordados. Primeiramente, introdução, em seguida, objetivos, o plano de atuação tanto para a monitoria teórica quanto para a monitoria prática, os resultados obtidos nos 2 semestres de vigência do projeto e, por fim, a conclusão e as referências. Então, na pandemia, como a gente sabe, ocorreu o enfraquecimento de muitos dos aspectos do processo tradicional de ensino-aprendizagem, como, por exemplo, os métodos avaliativos, a prova presencial, a troca direta entre professor e aluno, entre outros, sendo o principal deles o desenvolvimento das habilidades práticas dos alunos, certo? Sem que houvesse aulas práticas, aulas laboratoriais, não foi possível que essas competências fossem trabalhadas com eles. E outra coisa ocasionada pela falta de aulas práticas foi o sucateamento dos materiais e dos instrumentos do laboratório, porque não foi necessário que houvesse manutenção ou reposição de materiais do laboratório, certo? Então, quando houve a volta às aulas, a situação em que a gente se encontrou foi de laboratórios com instrumentos e materiais em falta ou quebrados e alunos que tiveram pouca ou nenhuma experiência laboratorial, além de estarem sobrecarregados aí pelas novas velhas demandas, certo? Que eu mencionei no início, como o método de avaliação presencial, como a cobrança de frequência que não estava tendo durante a pandemia e entre outros, né? Gerando aí essa sobrecarga sobre eles. Então, a partir dessa análise, a gente pôde traçar os nossos objetivos para a monitoria, que foram eles: disponibilizar apoio teórico na disciplina de modo a facilitar a adaptação dos alunos ao modelo presencial de ensino, auxiliar na rápida e eficaz familiarização dos alunos ao ambiente laboratorial, contornar o problema da falta de componentes e inserir alunos que fizeram a disciplina EAD no seu contexto prático. Como pode-se perceber, muitos desses objetivos têm a ver com a prática, certo? E isso é porque a disciplina de eletrônica digital, ela é uma disciplina que tem a associação teórico-prática muito forte, certo? Então foi por isso que foi uma parte muito visada na hora de traçar os nossos objetivos. Quanto ao plano de atuação, como foi mostrado lá no início no índice, foram basicamente 2 ações, a monitoria teórica e a prática. A monitoria teórica, ela ficou sob responsabilidade exclusivamente minha, certo? Que fui e sou a bolsista remunerada do projeto. Então, a primeira coisa que eu fiz nos 2 semestres foi estabelecer os dias e horários para a monitoria teórica e onde elas aconteceriam, certo? As salas em que elas aconteceriam. Os dias e horários, eles foram estabelecidos por uma votação feita, uma pesquisa com os alunos pelo formulário do Google mesmo, e as salas, elas foram solicitadas na direção do campus depois da votação, certo? Com base no horário escolhido. Então, nesse gráfico aqui, a gente tem o resultado da votação para os horários da monitoria teórica de 2022.1, certo? Onde inicialmente eu tinha estabelecido que a monitoria aconteceria uma vez por semana com duração de 2 horas, certo? Então seria na quarta de 10 às 12. Só que com o passar das semanas, os alunos solicitaram que a gente mudasse para que fosse 2 vezes por semana com duração de 1 hora, porque aí, escolhendo os 2 mais votados aqui, já aumentaria
a quantidade de alunos que poderiam comparecer aqui em 8, né? E como teria duração de só 1 hora, ficaria uma aula menos extensa, uma aula menos cansativa. Então foram escolhidos aí os horários de 8 às 9 na quarta-feira, aliás, de 9 às 10 na quarta-feira e de 10 às 11 também na quarta-feira. Para 2022.2, basicamente o mesmo processo aconteceu, certo? Inicialmente eu tinha estabelecido que seria uma vez por semana com duração de 2 horas, mas depois passou a ser de fato como foi no semestre anterior, 2 vezes por semana com duração de 1 hora. Então, foi escolhido segunda 10 às 11 e segunda 3h30 às 4h30, certo? A principal diferença entre os 2 semestres de atuação foi que em 2022.1 a monitoria teórica acontecia sob agendamento semanal, que consistia basicamente nos alunos que tivessem interesse em participar da monitoria da semana, colocariam os nomes na lista de agendamento, que era feita semanalmente nos grupos de WhatsApp. E aí, esse ficou sendo o registro de participantes da monitoria teórica em 2022.1, enquanto em 2022.2 esse registro de participantes ficou sendo feito por uma lista de frequência tradicional, já que no começo do semestre ficou estabelecido que a frequência aconteceria semanalmente, independente de agendamento ou não, porque em 2022.2 os professores decidiram bonificar quem tivesse frequência perfeita na monitoria teórica como uma forma de incentivar os alunos a irem, certo? Então, a principal diferença entre os 2 semestres foi essa, o tipo de registro de participantes que no final a gente usou para obter aí os nossos resultados. Então, quanto à didática que eu utilizei na monitoria nos 2 semestres, se deu basicamente pelas aulas, que aconteciam 2 vezes por semana, e pelo apoio extra fora do horário da aula, certo? Então, nas aulas, eu fazia e faço resolução de questões, revisão dos últimos conteúdos vistos em sala, revisão para prova, associação teórico-prática, já que eu também fiz parte da ação da monitoria prática, certo? E o auxílio extra, ou seja, fora desse período, fora desses horários marcados, aconteceu basicamente pela disponibilização de material autoral da disciplina para os alunos que me solicitassem e o auxílio pelo WhatsApp, o auxílio nos corredores da universidade e assim vai, né? Mas principalmente pelo WhatsApp, que foi o principal canal de comunicação entre os alunos e eu, certo? Partindo agora para a monitoria prática, que é uma ação em conjunto com os monitores voluntários, eu fiz questão de deixar explícito aqui quem foram, né, os monitores voluntários que passaram pela disciplina esse ano, certo? Então, o Thalisson, o João Gabriel, o Jonas, o Valdemir, o Venâncio e o Pablo, que são coautores do projeto, e o Valfrido, certo? Então, qual é a importância do trabalho dos meninos na monitoria prática? Se dá basicamente para que a gente conseguisse alcançar 2 daqueles nossos objetivos traçados, que foram auxiliar na rápida e eficaz familiarização dos alunos ao ambiente laboratorial e inserir os alunos que fizeram a disciplina AD. Esse primeiro aqui é óbvio, né, que com mais monitores o auxílio seria ampliado, o auxílio prático seria ampliado, e esse último, inserir alunos que fizeram a disciplina AD no seu contexto prático, é referente justamente a eles. A maioria dos meninos, eles fizeram a disciplina AD, assim como eu também fiz a disciplina AD. Então, a gente participar da experiência da monitoria de eletrônica digital fez com que a gente tivesse oportunidade não só de repassar conhecimento teórico, como de obter e repassar conhecimento prático, certo?
Quanto agora à didática da monitoria prática, ela se deu basicamente pelo acompanhamento das aulas práticas, onde os horários dos monitores foram organizados de modo que em todo horário de prática algum deles estivesse presente para auxiliar, e pela realização de reposições de práticas inacabadas. O que é isso? Quando um aluno ele não termina a prática no horário da aula de laboratório dele, ele solicita com algum monitor um horário no laboratório para que o monitor acompanhe ele para terminar aquela prática, né? E o objetivo dessas reposições é justamente não prejudicar o andamento da disciplina, já que sem elas, esse processo de terminar uma prática teria que ser feito no próximo horário de aula de laboratório, certo? Atrasando aí o andamento da disciplina. E por último aqui, como foi que a monitoria prática enfrentou a falta de componentes no laboratório? Porque assim, para práticas com grande demanda de componentes, a gente não teria como realizar. Então a gente utilizou 2 placas de desenvolvimento FPGA que tem no laboratório digital para realizar essas práticas maiores, né? Então, apesar de serem só 2 placas e geralmente terem 3 ou 4 grupos de alunos, como a implementação da placa ela é muito rápida, questão de segundos, os grupos conseguiram revezar aí o uso dessas placas, né? Então, no início de 2022, os monitores fizeram um treinamento do software utilizado para programar as placas para que ficassem aptos a auxiliar os alunos, e foram gravados vídeos tutoriais do uso do software para que os alunos também tivessem acesso a esse treinamento, certo? Esses vídeos eles foram gravados por mim e eu disponibilizei no canal da disciplina de eletrônica digital que foi criado durante a pandemia, ok? Aqui tem um print da playlist no YouTube, uma captura de tela aqui da playlist no YouTube que contém os 3 vídeos, né? Tutorial de instalação do software, tutorial de utilização e um tutorial a mais aí que foi da criação de blocos. Falando agora dos resultados obtidos, né? Para 2022.1, a gente percebeu na turma de vagas destinadas à engenharia da computação um alto índice de aprovação, certo? E na turma de vagas destinadas à elétrica, a gente percebeu, analisando os dados lá daquele registro de participantes, que aproximadamente 87% dos alunos aprovados frequentaram a monitoria teórica, certo? Já para 2022.2, como o semestre ainda não acabou, a gente não tem como fazer ainda essa mesma análise, mas a gente percebeu nesse semestre que houve uma diminuição da quantidade de solicitações de reposição, certo? Que já significa que os alunos estão se recuperando aí do defasamento causado nesse aspecto pela pandemia, certo? Então, concluindo a minha apresentação, é possível notar, né, retomando lá os nossos objetivos, que a monitoria teórica teve impacto positivo no nível de aproveitamento dos alunos na disciplina, com base nos resultados que eu acabei de citar, né? Com a utilização das placas, foi possível contornar o problema da falta de componentes. Os vídeos tutoriais, eles poderão ser usados aí como material de ensino fixo da disciplina a partir de agora. E o recrutamento dos monitores voluntários tornou possível a inserção de alunos que fizeram a disciplina EAD no seu meio laboratorial, além de, claro, aumentar a disponibilidade de auxílio prático para os alunos, certo? Com isso, eu encerro aqui a minha apresentação. Essas aqui são as minhas referências. Obrigada.